As desobedientes têm o apoio da Toyota. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Eram 10 horas da manhã e todos os olhos do Clube da Estefânia pousavam em Carolina. Ia vestida de escuro, saia comprida, chapéu de abas enorme, luvas brancas, cravo branco ao peito, o emblema da Associação de Propaganda Feminina. Quis parecer confiante e segura, embora por dentro a atravessasse um nervoso miudinho. Depois de agradecer as palmas, vivas e manifestações de apoio, saiu da Assembleia em lágrimas, dizendo que participaria às sufragistas de todo o mundo civilizado, que os mais inteligentes homens portugueses partilhavam com elas o mesmo ideal. Nunca se vira tanto alarido em redor de uma mulher, pois, na verdade, Carolina tinha sido a primeira mulher a votar em toda a Península Ibérica. Eu sou a Margarida Villanova e estas são as Desobedientes da Rádio Observador, também disponíveis em podcast. A protagonista de hoje é especial. Já nos cruzámos com ela várias vezes em episódios anteriores. Era ela quem cosia à pressa com Adelaide Cabete as bandeiras da República que vemos hasteadas na varanda da Câmara Municipal de Lisboa nas fotografias do 5 de outubro de 1910. Era ela também quem acompanhava Ana de Castro Osório rumo a um acontecimento importante e que suscitou o ciúme de Virgínia de Castro e Almeida. Maria João Lopo de Carvalho, Alexandre Borges, bem-vindos mais uma vez. Todas as nossas meninas foram revolucionárias, mas talvez nenhuma tanto como Carolina Beatriz Ângelo. Nasceu na Guarda em 1878, chegou com a primavera, era filha da terra. Vem ao mundo sã e robusta esta nossa desobediente. E nasceu na Guarda, a cidade dos meus avós, bisavós, trisavós. Nós todos somos da Guarda. Os meus avós cidade... também, pelo menos do distrito. Sim. Olha, vês? Cruzaram-se todos. Vocês cruzaram-se todos. Bom, e então, o pai já era jornalista e dono de uma grande tipografia, senão ela não teria acesso a isto tudo. E, na verdade, ele imprimia o órgão do Partido Progressista, o Distrito da Guarda, e, portanto, era uma pessoa ligada às letras, uma pessoa que tinha livros em casa, quando não tinha, fazia por ter e comprava no Porto, ou comprava em Lisboa. E a Carolina, como sabemos, a mortalidade infantil era qualquer coisa de impressionante nesta altura, e quando ela veio ao mundo, já os pais tinham visto morrer nada mais do que, ou nada menos do que 2 filhos. Depois da Carolina nascer, entretanto, nasceu um rapaz, o Viriato, e que é a primeira memória que a Carolina tem é deste irmão, e mais 3 anos passados, Corina, com quem a Carolina vai ter uma relação muito estreita e muito próxima, enorme cumplicidade. Eu ia dizer que Viriato era mesmo o nome daquela zona, não é? Mas depois Corina destruiu o meu argumento. Destruiu o teu argumento, não é o nome da zona, de facto. Exatamente. E, entretanto, claro que ela tinha pilhas e pilhas livres, como já dissemos, era muito interessada por estudos, o que era muito mal visto na cidade. É estranho, não é? Mas um meio pequeno na altura, apesar de ter bastante gente da cidade da Guarda, penalizava estas raparigas que queriam de alguma forma contrariar o destino, ou estudar, ou serem as chamadas sabichonas, não é? Que era quase de certa forma um certo insulto, bullying. um total bullying, não é? Para usar um termo da época também, não é? Sim, sim. Bullying, usava-se. Era para contextualizar aqui. Mas, entretanto, ela entra no liceu, o que já era de si próprio uma coisa estranhíssima, com mais 2 miúdas, e a parte divertida que eu achei quando fiz um bocadinho de investigação sobre a Carolina e sobre os meus bisavós também, é que o meu bisavô, que tem uma estátua lá na Guarda por ter sido o fundador do sanatório, foi professor de matemática
da Carolina. Foi ele o grande impulsionador para a Carolina? Sim, porque ele era vir estudar médico, medicina? era um médico chamado médico das aldeias, aqueles que era mesmo por vocação médica, não tinha nenhum intuito em fazer doutoramentos ou em salientar-se, era uma pessoa discreta, ao contrário da bisneta. Que eu discreta não sou nada, não é verdade? Sim, não herdaste esse género. Não, mas pronto, a persistência talvez. E ele dizia que a Carolina tinha um jeitão, ou seja, agora estou usando também uma linguagem muito da época, era muito habilidosa. Isto, no fundo, não é um podcast, é uma reconstituição histórica, praticamente. As pessoas viajam no tempo. Tudo é uma narrativa, não é verdade? Esta é a nossa. Como professora de matemática dela, via-lhe algum talento e incentivou-a, não fiques por aqui, vais estudar, mesmo apesar das más línguas que diziam, lá vai ela com os livros, o que é que esta pensa que é, esta sabichona, o que é que não é, o que é que ela quer, não sigam este exemplo. Eu lembro-me disto correr na família da nossa bisavó, dizer isto, que achava um péssimo exemplo para as filhas. Esta miúda ali, vizinha, filha do tio Viriato, andar de estudos. O que era isto? Uma pessoa andar de estudos. Para quê? Não era preciso, bastava um bom casamento. E quando se mete nos estudos, também uma palavra da época, traz a família. Eu achei curioso esse momento que, para conseguir conquistar o seu sonho, ou para correr atrás do seu sonho, traz a família toda atrás para Lisboa. Sim, e o pai teve olho, eu acho que o pai, não, mas o pai percebeu. Era assim, sim, é lindo, porque era a única forma. E vulgar, imagino eu, não é? Sim, imaginem, o pai mudar-se com a mãe, com os filhos, com tudo para Lisboa, porque a menina mais velha tinha este capricho. Este capricho. Portanto, olha, mais uma vez, é a tese da Margarida, não é? Que há sempre aqui um homem porreiro qualquer. Há sempre um porreiro, um pai ou um marido. Vá lá. Que conseguem perceber. Que patrocina, de facto, um pouco sim. E a mãe preocupava muito que ela nunca seria uma boa dona de casa, que era completamente desinteressada das prendas domésticas, que não se arranjava, não se alindava, que ia ser um estorvo para a sociedade e para todos, porque ela não sabia gerir um lar. Não é? E, portanto, isso era o principal. Agradar ao marido, seja nos lençóis, tendo filhos, seja a pôr uma boa comidinha à mesa. E isso ela não sabia nem onde era a cozinha, digo eu. Agora estávamos a citar ali Resvés Marco Paulo. Marco Paulo. Mas também da época. Também muito da época. Tenho dois amores. Era Otários e Manias. Mas pronto, deixemos os nossos ouvintes sugerirem. Mudam-se para Lisboa. E, bom, e é claro que isto, mais uma vez, não é pertença de nenhum meio, porque ela, se na Guarda era estigmatizada por ter ir a estudos, em Lisboa era estigmatizada porque era provinciana, era buçal, fazia assim o eixo sibilado, como na Guarda, era desmazelada. Isso na palavra sabichona realmente é complicado. Sabichona, é isso. Pronto, e aquilo, no fundo, que ela, imaginem uma miúda vinda daquele meio, naquela altura, não é? Imagina entrar na escola politécnica como fizeram as outras, primeiro a ter matemática e filosofia, depois entrar na escola médica ou cirúrgica para tirar medicina. Imaginemos o que era os cabarés, os teatros, as revistas, as jogatanas, as mulheres da má vida que também andavam lá a assediar. Mas ela fugia desses... Ela queria estudar. Pronto, ela queria estudar. Eu acho que sim, acho que era... estamos a falar do bullying, mas era estranho. Era estranho por ser mulher, era estranho por não ser de Lisboa. Todo aquele buliço da vida de Lisboa, a azáfama, os entretenimentos, claro. Tudo aquilo, não existia nada na Guarda. Não deixava de ser uma outsider em Lisboa. Era completamente, sim. E no meio desse percurso académico... Não, a história da Dona Carolina também é muito boa, não é? Ela sim. Ficava furiosa, mais piuça mesmo, porque lhe chamavam a ela Dona Carolina e aos colegas do sexo oposto Senhor Doutor. Senhor Doutor, claro. Diz tudo. Claro. 7 anos de curso e de estudos afincados e, entretanto, conhece um colega... Quem é este jovem atlético? Alexandre, quem é este jovem atlético com quem Carolina partilha estudos e pronto, e vai cruzar não só os caminhos da vida, como mesmo os atalhos. Os atalhos da vida é ótimo. Parece o nome de uma novela, é ótimo. Os atalhos da vida, daquelas antigas. Tipo, Palavras Cruzadas. Era o grande Januário Barreto. Januário Barreto não era um homem qualquer. Não. Auditório, querido auditório que nos escuta. Januário Barreto era... Era um sportsman. Era um sportsman. Agora imagina o corpinho dele. Portanto, era um desportista, estudava medicina com ela, há que dizer, não é? Era um médico, mas é também alguém que ele ficou órfão muito cedo, não é? E portanto estudou na Casa Pia.
mas por ser tão bom aluno e também ter as suas capacidades desportivas, conseguiu uma bolsa que é aquilo que lhe permite estudar, não é? Que permite estudar medicina, o que desde logo é assim muito meritório. E depois ele leva essas coisas todas assim para a sua vida, e então vai ser nem mais nem menos do que o primeiro presidente eleito do Sport Lisboa. Antes de juntar com o Benfica. Antes de juntar com o Benfica, exatamente. O sorriso da Margarida é priceless, portanto eu espero que vejam. Espero que acompanhem este episódio no YouTube. O glorioso começou pelas mãos do nosso Januário Barreto e Cosme Damião. Começou, exatamente, e se me permitem este bocadinho sobre essa franja paralela, que realmente tem graça, e é engraçado como isto depois entronca com toda a história que estamos a contar, que é, toda a gente sabe que o Benfica está associado a algo mais popular e o Sporting a algo mais elitista, embora, como é lógico, hoje em dia seja tudo futebol e há gente de todas as classes de um lado e do outro, e ainda bem. Mas o início é que explica muito isto. O Sport Lisboa começou em 1904 com gente, de facto, muito pobre. Era muita gente da Casa Pia, daqui a ligação ao Januário Barreto. E não tinha sequer, não tinha estádio próprio, não tinha estádio, não tinha campo, não tinha nada. Jogava nos terrenos públicos militares que havia na zona de Belém. Lá está, porque era perto da Casa Pia, e é por isso que se fala sempre da farmácia Franco, que era onde trabalhava o tesoureiro do clube, onde é assinada a ata, digamos, fundadora do Sport Lisboa. O que é que acontece em 1906? Isto tem graça, lá está, por causa do Januário Barreto, porque os dois primeiros presidentes do Benfica não foram eleitos, não é? Foram escolhidos, designados. Em 1906, que é quando chega o terceiro presidente, que então é o primeiro a ser eleito, e é Januário Barreto, o nosso noivo da Carolina Beatriz Ângelo, é porque justamente nasceu o Sporting. O Sporting nasce no Lumiar. É óbvio que não havia rivalidade nenhuma. É um clube que nasce e simplesmente tem dinheiro. Porque era do Visconde de Alvalade, essas coisas. Então tem terreno para ter um campo próprio e tem luxos, extravagâncias do tipo bem quente. Dos quentes. Então, alicia a malta do Sport Lisboa, tadinho, que jogam bem à bola, mas não têm nada, a irem para o Sporting. E vão, 7 dos 11 principais, incluindo o primeiro presidente do Benfica, o José Rosa Rodrigues, dos Irmãos Catataus. Portanto, não havia este complexo, não é? E, portanto, é aí que o Cosme Damião emerge como uma figura importante, porque ele permanece no clube, é ele que vai arranjar a fusão com o Grupo Sport Benfica, porque esses tinham um campo, não tinham jogadores, mas tinham um campo, e isso depois dá-se esta fusão, não é? Do Sport Lisboa Benfica. Januário Barreto é então eleito primeiro presidente porque o Sport Lisboa sente que precisa de alguém com uma certa importância social, que dê essa dimensão, e ele começava a ser uma figura prestigiada na sociedade de Lisboa. Por ser médico, porque médico era o topo da carreira, o topo da escala social. Exatamente. E agora notem-me esta pequena questão que tem piada também, que é: já falámos aqui das cores da bandeira nacional, da bandeira da República, e de como isto vai ter a ver com a nossa protagonista de hoje, não é? Quase. Mas já sabemos que eram as cores da Carbonari e dos conspiradores da República. O Benfica, lá está, o Sport Lisboa nasce em 1904, fusão em 1908 com o Benfica. Januário Barreto é um ativista republicano. Reparem, se lembrarem do símbolo do Benfica, o lema do Benfica é Pluribus Unum, está escrito numa faixa de que cores? Granada e verde. Exatamente. Antes da República. Explica pronto. Muita coisa. Ai, o Benfica. Isto é cultura. Isto é cultura do melhor. Muito bem. Mas há uma curiosidade sobre o Januário, isto pela importância que ele dava ao desporto. É ele que introduz no liceu o desporto como uma cadeira. E é interessante perceber que já na altura o desporto e a importância que o desporto tinha na vida de qualquer um. Pronto. Que era uma coisa novíssima, não é? Era uma coisa novíssima, exato. Associado a um médico, não é? É isso. Perceber que o desporto é algo fundamental. É ele que leva o desporto para os liceus. Exatamente. E assim, e leva também a nossa e leva a amores. Casam-se os dois pela Igreja. Agora reparem o contrassenso, não é? Dois republicanos convictos e que casam pela Igreja, na Igreja de Santa Justa, e vão morar aqui para Lisboa, em Santa Isabel, o bairro de Santa Isabel, aqui bem perto das Amoreiras. É aqui que eles começam a sua vida. Entretanto, a Carolina achava que, pelo facto de ser médica, não ia de certeza cingir-se a ser uma boa esposa, uma boa mãe e uma dona de casa. Isso não ia acontecer. Ela queria ter uma vida ativa, queria trabalhar. É claro que se irritava porque o Januário, às tantas, dava mais importância, achava ela,
tinha ciúmes do futebol, portanto a Carolina dava mais importância ao futebol e tudo o que tivesse a ver com desporto e tudo o que tivesse a ver com os jogos e com os treinos e com tudo, e ela começou a estar, dava um bocadinho passada para o segundo plano, e que o Benfica, que ele gostava mais do Benfica. Com certeza que os nossos ouvintes também se irão identificar com... Não, tinha o comando na mão sempre a trocar. Se houvesse televisão lá, o Januário estava sempre a procurar os programas de futebol, não é? Bom, entretanto, lá casa-se, como acabámos de dizer, e começa a exercer como médica de senhoras. Lá está a tal história, que era mais fácil para as senhoras irem à médica, mostrarem o seu corpo, do que ao médico. Começa no Hospital de São José e com consultório sempre na Rua Nova de Almada. Já percebemos que aqui a zona do Chiado era um centro de alta conspiração republicana, não é? Os consultórios serviriam para muito mais do que apenas consultórios. Eram muitas vezes as reuniões de feministas. Quem era a melhor amiga dela? Margarida. Quem era a melhor amiga dela? Pergunta para $1 milhão. Ana de Castro Osório, as outras também, a Virgínia também, a Adelaide Cabeto também, a verdade, todas amigas, todas republicanas convictas e todas com as notícias que o nosso Alexandre vai explicar melhor os exemplos das suffragettes inglesas que não se calavam, não é? Tal e qual. Começa a entusiasmá-las muito este movimento do sufragismo, das sufragistas em Inglaterra, em favor do sufrágio feminino, enfim, no fundo do sufrágio universal, da ideia de que toda a gente, maior e vacinada, não precisava dizer vacinada, pudesse votar. É espantoso, nós já percebemos no início do programa, pela voz da Margarida, que a nossa protagonista de hoje, Carolina, vai ser a primeira mulher a votar na Península Ibérica, mas posso antecipar que é algo mais do que isso. Ainda só havia, nesta altura, apesar deste... Portanto, em Inglaterra as mulheres estavam a lutar muito ativamente por este direito. Vão demorar a consegui-lo. Nesta altura só havia um país no mundo onde as mulheres já podiam votar. Qual? Nova Zelândia. Não. Uau. Distantíssimo. E aparentemente tinha a ver com o poder entre as tribos Maori. As mulheres já eram consideradas proprietárias das suas terras, quando era o caso. Quando eram herdeiras ou viúvas, já eram proprietárias. E isso dava-lhes um poder que depois se refletiu, pela luta das sufragistas neozelandesas, se refletiu na sua lei. 1893. Na Finlândia vai ser o primeiro país da Europa, é nesta altura, o primeiro país do mundo, digamos, ocidental, que vai conseguir isto em 1906. Portanto, são os únicos países no mundo onde as mulheres podem votar quando Carolina Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório iniciam esta luta. Fomos as terceiras, o terceiro país. Vamos ser o terceiro país, porque é uma coisa notável. Para calar os estudantes revoltosos contra os abusos do governo, a universidade é encerrada, os jornais são censurados e o Partido Republicano encontra a oportunidade de ouro para congregar os descontentes com a monarquia. Miséria, fome e doença iriam a breve trecho minar o país. A altura de agir está a chegar, na segunda parte das Desobedientes. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Segunda parte das Desobedientes. Carolina Beatriz Ângelo está prestes a entrar na história. Maria João. Pois é que aqui, nesta altura, ela em 1903 tem a única filha, Maria Emília Ângelo Barreto Fagundes. E, engraçado, Margarida, esta é especial para ti, para todos os sportinguistas que nos estão a ouvir. Muito bem. A dita Corina, irmã da Beatriz Ângelo, casa com um arquiteto famoso chamado António Couto, que foi, nem mais nem menos, do arquiteto da estátua do Marquês de Pombal. Okay? Ora, o Marquês de Pombal, como sabem, tem lá um leãozinho. Mas com certeza. E então, ainda hoje, na família da Carolina Beatriz Ângelo, nos seus descendentes, que eu conheço alguns, sempre brincam com a história do leão ter entrado em Lisboa pela mão dos antepassados
da Beatriz Ângelo. Portanto, não foi só a águia do Benfica, Engraçado. foi o leão que está ali bem no centro de Lisboa a provar que o Sporting está presente. Margarida, espero que tenhas gostado desta boca. Gostei, vou guardar. Eu vou reconhecer, antes de dizer que o Marquês também é importante para o Benfica, mas ultimamente não tem sido tanto. Mas o Januário, a tal ponto, as coisas na altura eram diferentes neste início, que o Januário às tantas acumula e vai ser o primeiro presidente do Conselho Fiscal do Sporting. Pois, se calhar também o Era mesmo um homem cunhado, dedicado ao desporto. estás a ver, o cunhado também andava no desporto. Pode ter sido. Bom, entretanto, ela tem a filha e o que é que a apelidam? Imaginem as vizinhas ali em Santa Isabel. Mamãe, desgovernada, tola, ambiciosa, lá vai a louca, diziam elas, a desvairada, a irresponsável, que deixa a filha sozinha, sabe-se lá com quem, coitadinha da menina, fica órfã de mãe, então tem idade. Tudo isto elas diziam porque a nossa Carolina ia trabalhar. E onde é que ela ia Mas é curioso, uma mulher profundamente comprometida, pessoalmente e profissionalmente, a salvar outras mulheres, ser justamente acusada pelos seus pares. Estás a ver o que era a força das circunstâncias e da pressão social, como estava entranhado, que uma mãe era uma mãe e não tinha nada que trabalhar fora de casa. Isto num determinado nível social, obviamente. Mas a par da opinião pública segue caminho. Segue caminho, ela não faz ouvido, não liga nenhuma ao que as pessoas dizem, acha que está a fazer tudo bem. A Corina foi muito importante para ajudar com a Emília, quando nasceu a filha, e lá se orientaram e a coisa seguiu para a frente. Entretanto, ela começa como cirurgiã no Hospital de São José. E a primeira cirurgiã do Hospital de São José. A primeira cirurgiã mulher em Portugal. Mulher. Sim, ela diz que tinha as mãos a tremer como se fosse a entrar numa premiere, que estava super nervosa, mas que pensou: eu sei fazer isto, eu vou conseguir, eu tenho que me concentrar, eu faço isso melhor que os homens, se for preciso, e eu vou conseguir. E assim fez, só que tinha aquela prática que nós hoje achamos completamente normal, nem pensamos nisso, que era... Essa ideia louca de desinfetar as mãos antes de entrar num bloco operatório. Foi uma ideia passa, exato. É mesmo de mulher, não é? Higiene, acima de tudo, lavar as mãos, muito bem lavadas. Ainda deve ter sido gozada. Claro, então, obviamente que foi gozada. Óbvio. Coisas de senhora, não é? Que dizem. Coisas de senhora, doenças de senhora e hábitos de senhora, não é? Lavar as mãos, que serve para quê? Mas, em 1904, ela entra também, aqui é a parte favorita do Alexandre, não é? Ui, já parecer muito suspeito. Entra, exato, 1904, lá está, é aquele outro ano especial que eu já invoquei há pouco. Sim, entra na maçonaria, onde lá está, já estão as nossas famosas Ana de Castro Osório e Adelaide Cabete, entre outras, que são, como dizer, são essa câmara conspirativa de republicanismo e de feminismo, porque aparentemente as duas causas estavam muito associadas. Não é? Sim, para já eram as causas do costume. A separação entre o Estado e a Igreja, o divórcio, o casamento civil, os direitos das mulheres, tudo isto fazia com que elas fossem chamadas os monstros de saias. É simpático. E nesse caminho que ela vai fazendo, também ela, como tantas outras desobedientes que já fomos falando, também ela se esconde atrás de um pseudónimo, um nome masculino, estrategicamente escolhido um nome masculino, para poder falar abertamente de todas estas questões. Claro, não podia escrever, não podia, sobretudo escrever, não é? Porque é diferente quando é de viva voz. Sendo uma mulher, não era simplesmente respeitada, nem lida, nem era mais um monstro de saias, como eles diziam. E então ela escolhe, o seu pseudónimo é Afonso. E como Afonso, continua na sua luta sem tréguas também pelos direitos da mulher. Porquê é que as mulheres não vão de votar? Porquê é que não podem entrar no serviço militar? Porquê é que não podem estar nas ambulâncias a ajudar? Porquê? Tudo pôr o dedo na ferida. A questão ainda por cima parecia tornar-se mais pertinente colocada por um homem, não é? Ser um homem a dizer, então, mas porquê é que as mulheres não podem votar? Não é? Sim, era mais fácil entrar na conversa assim. Isso. E todas aquelas 1001 associações que nós fomos vendo nas outras revolucionárias desobedientes, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, neste caso a Associação de Propaganda Feminina, todos os organismos que servia de associativismo, às vezes tropeço, para juntar mulheres numa causa e para juntas terem uma voz mais forte, ela estava em todas. Muito amiga da Ana Castro Osório sempre, e estava em todas. Uma coisa curiosa que ela diz: não fomos nós, as feministas, que usurpámos as calças do homem. E desde já afirmo que essa deplorável moda das saias calções será por nós repudiada.
abomino e troço das mulheres que se julgam revolucionárias por usarem vestimenta excêntrica, cabelos curtos, colorinhos altos. São ridículas e não prestam grande favor à causa. Sabes como é que se chamam os cabelos curtos? Como? Eu acho graça porque é o meu nome. Cabelos a Joãozinho. Pois é. Sim. Não é? Os cabelos a Joãozinho. Verdade. Eram os cabelos assim, a rapazinho. Bom, e aí acontece Mas de repente... uma tragédia. O Januário morre literalmente nos braços com encefalite, mesmo antes da República ser implantada. Exato. Estamos em junho de 1910. É um jovem de 33 anos, Januário, não é? E morre deixando a Maria Emília órfã com 6 anos Isso. de idade, não é? E a Carolina, pronto, já não lhe bastava ser mãe e trabalhadora, Viúva. fica viúva, fica sem o seu companheiro. Eu digo uma coisa, as nossas desobedientes dão cabo deles. Porque Matou. é a Carolina Beatriz Ângela, é a Ana Castro Osório, é a Carolina verdade. Micaelis, é a Adelaide Cabete, é a Maria Vaz de Carvalho. Sobrevivem. Todas elas enterraram os maridos, sobreviveram, arregaçaram as mangas e continuaram a sua luta. Tens Que razão, é há aqui um notável. padrão. É aqui um padrão que eu assim, epá, mais uma. E dizia ela, as feministas portuguesas são feministas femininas. Esta é muito gira, É muito não bom. é? A história por causa do escolarinho. Sim, femininas, feministas, o que fosse, enterraram todos, seguiram em frente, arregaçaram as mangas e cá vamos nós para a luta. Verdade, poucos meses após a morte do Januário e já em vésperas do 5 de outubro, onde para a nossa Carolina ali às portas do 5 de outubro de 1910. É isso, vamos encontrá-la onde já a deixámos no episódio 4 desta saga, não é? Com a sua colega em tantos planos, Adelaide Cabete, colega médica, colega da maçonaria, colega feminista, colega republicana E costureira. exatamente, e colega costureira, tal e qual. São aquelas tais duas mulheres que encontramos espantosamente para lá de toda a sua dimensão intelectual e política, ainda a terem de ser as mãos que costuram as primeiras bandeiras da República enquanto está a decorrer o golpe, porque foi o Afonso Costa que lhes pediu, creio eu, não é? E sim, claro, Mas há aí uma história gira, Há não é? uma história gira, porque eu, entretanto, conheço a bisneta da Carolina Beatriz Ângela, e ela contou-me isto. A pequena Maria Emília, de repente, elas estavam fechadas na sala de costura da Beatriz Ângela, e a Maria Emília irrompe pela sala de costura e vê a mãe ali há tantas horas, já cansada, com a Adelaide Cabete a costurarem panos encarnados e verdes, e pergunta, mas que é que estão a fazer? Que panos são esses? Ai, filha, estamos aqui a bordar, estamos aqui a fazer os bibos para os meninos do asilo. E diz a Maria Emília, coitadinhos dos meninos, que bibos tão feios, encarnados. Agora, curiosidade. A menina já tinha opinião. Já tinha, vou descobrir. Já com 6 Já era anos, já tinha opinião como a mãe. E agora, cereja em cima, no topo do bolo, nasceu no dia 5 de outubro de 2023 a tetraneta Uau. da Carolina Beatriz Ângela, que se chama Carolina. Uau. Fantástico. Ok? Não é uma história querida? Continuam a perpetuar, e nós temos aqui muitas fotografias publicadas no livro, que foi a família que emprestou, entre elas a minha preferida, que é a Carolina no meio da turma de rapazes médicos. Esta fotografia é linda. É linda. Queres mostrar aí para uma câmara? É muito Ver? giro, Estamos sem aqui a dúvida. mostrar como é que ela única tem mulher. coragem no meio destes homens Verdade. todos e de ter sempre vingado. E por isso continua a republicana, acabada de nascer a 5 de outubro de 2023, a fazer jus e honrar a sua tetravó. E estamos a chegar aqui ao grande momento da... Minha parte favorita da história, Exatamente. Alexandre, conta-me. Esta é a parte favorita. Tananana. Tal e qual. Ou seja, então, implantação da República, passam aqui mais uns meses, não é? Ela está há um ano viúva e de repente aproxima-se a primeira eleição, não é? A primeira eleição, as eleições constituintes da República, Em que serão 2011. em 2011. 1900, exatamente, em 1911, 1911. exatamente, serão em maio de 1911, não é? E a lei ainda não reflete de todo a luta feminista e a suposta abertura ao voto feminino. Mas diz a lei eleitoral o seguinte, que podem votar os cidadãos portugueses com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. E a Carolina vai aproveitar-se de duas questões linguísticas aqui que de facto têm piada. Já agora, daquela coisa muito patriarcal de se fazer sempre o plural no masculino, ou seja, a palavra cidadãos
abarca, por natureza, cidadãos e cidadãs. Sim, Pronto, certo, tem que homens e haver. Portanto, tinha que admitir ambos. E depois, já agora, o facto da palavra chefe ser Chefe, neutra, chefa. ser de género neutro, não é? Ela era a chefe de família, era mãe de uma criança, agora com 7 anos, tinha ficado viúva, sabia ler e escrever, sabia muito mais do que isso, era médica, não é? E era, obviamente, maior de idade. Portanto, vai lutar pelo seu direito a votar. Que lhe querem negar, mas... Primeiro, a ser inscrita nos cadernos. Exatamente, nos cadernos eleitorais, como hoje em dia, ainda tens de estar inscrita nos cadernos eleitorais para votar. Só que não. Só que não lhe queriam dar, Pronto, não é? não lhe queriam dar, e isto não é desculpa, chefe, é uma mulher, um caso nunca visto, como é que vai votar, não é suposto. Realmente ficaram um bocado aflitos com esta atrapalhada da Sim, língua não estava portuguesa. ali a processar. Mas não houve alguém que ajudou. Isto é um país de cunhas, não é? Mas de cunhas, neste caso, mais Mas do que neste justas. caso, muito Mais justas. do que justas. Que A foi o Carolina pai da- recorre para o Tribunal, não é? Isso. Recorre para o Tribunal depois da decisão negativa do Conselho de Ministros, ou seja, é o Governo que chumba frontalmente o pedido, e ela recorre para o Tribunal, onde o processo vai parar às mãos de um juiz já nosso conhecido. Sim, o pai da Ana Castro Osório. Exatamente. Portanto, já muito sensibilizado desde ter idade lá em casa para estas matérias. Era mais do que justo. Claro. Não se discutia. Exato. Agora imaginem a cena. São Jorge de Arroios, aqui em Lisboa. Imaginem, ela e a Ana Castro Osório, as duas muito bem vestidinhas, com a sua flor na lapela. E faço ideia como é que elas se sentiam. Já pensaram que é... Tal e qual. Agora se calhar estamos a ver à distância, mas já pensaram que é na altura? É isso, imagino. lá Na está. altura, já tinha sido a Sabendo primeira cirurgiã. Que basicamente o mundo não permite, tirando a Nova Zelândia e a Finlândia, que as mulheres votem, Como não é que é? é possível? Elas vão, e já agora, podem ir rua abaixo ao som das palavras da sentença do pai da Ana Castro Osório, porque são interessantes. Ele podia ter-se limitado a uma formalidade, não é? Esta questão linguística, mas o que ele diz mesmo é: excluir a mulher só por ser mulher é simplesmente absurdo e iníquo e em oposição com as próprias ideias da democracia e justiça proclamadas pelo Partido Republicano. Olha, venha ele outra vez, faz favor, para aqui, para o Portugal do século. É isso mesmo, podes crer. E, portanto, aí vão elas... Votar na lista de Afonso Costa, Bernardino Machado e Magalhães Lima, do Partido Republicano, obviamente. Agora, já pensaste, a quantidade de jornalistas estavam ali à porta. Sim, aliás, há uma... Imagina, estava lá o Observador, sabes? O Observador. Na altura ainda não tínhamos o site no ar, mas estavam estava todos, o tipo, Joshua... Café da manhã, estava Estava o Joshua Benulli, um dos que faz grandes. a célebre foto. E no fundo o que a Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira influencer da história. Não é? Portanto, ela criou o gosto por votar. Por isso, É quando verdade. hoje vimos 40% de abstenção nas eleições, enxerguem-se portuguesas e portugueses. É verdade. A Carolina rasgou as vestes para nós todas podermos votar. Não É verdade. Agora ficamos em casa, mulheres do meu país. Então, como é que é? A notícia que corre mundo porque de facto era perfeitamente insólito o que se passa. Mesmo as sufragistas britânicas, por exemplo, em 1913 vai haver um episódio dramático, há uma mártir da luta pelo voto feminino, que é a Emily Davidson, que se atira para a frente do cavalo do rei, não é? E morre. Portanto, o Reino Unido só em 1918 vai consentir o direito de voto às mulheres. E porquê? 1918 é o fim da Primeira Guerra, portanto morreram muitos homens, as mulheres adquiriram um determinado poder até neste caso, até chefes de financeiro, família. exatamente, chefes de família, e então lá é concedido. Os Estados Unidos vêm a seguir, em 1920. Espanha só em 1931 e vai voltar atrás, depois no franquismo. Brasil 32, França 1945, já após a Segunda Guerra, pelas mesmas razões que a Inglaterra após a Primeira. E até aos dias de hoje vale a pena dizer que a Suíça só em 1971 concedeu o direito de voto às mulheres. 1971, é chocante. É chocante. E julgo que o último país a ter concedido foi a Arábia Saudita em 2015 e apenas a nível local. Oh, meu Deus. E, Alexandre, explica só aqui um bocadinho esta imagem linda da República, que nós temos a mulher de bustos. Sim, é verdade. Nós temos vista, linda, a o bandeira. símbolo da República em Portugal, não é? É uma mulher de peito desnudo, digamos, Isso. não é? Baseada na Marianne francesa. Há uma série de outros países, não é? A Marianne francesa foi, não é? Que é uma mulher nua. Após a Revolução, é uma mulher nua, exato, não é? E porquê que é a mulher nua? Porque era a República que era Feminina. não é? E era a mãe, e era protetora, e era guerreira, e providenciava, e era esta série de coisas, não é? Podemos falar
fada. Exato, não é? E é curioso, não é? Porque é este símbolo que é encontrado para a República e, na verdade, a República vai resistir muito a dar direitos à mulher. É verdade, porque depois reverte. Reverte, 2 não é? anos depois, em Exato. 1913. Sim, tudo... rapidamente, não é? É muito polémico este episódio. Começa a haver uma grande discussão para rever a lei. A própria Carolina vai recuar e tentar lutar, então, pelo menos que o direito de voto fosse concedido às mulheres mais instruídas. Isto, aliás, Sim, vai provocar uma cisão cisão dentro do movimento das ligas. feminista. Exatamente, não é? E ela refugia-se disso, não é? Destas questões, deste debate político, concentrando-se na sua profissão, no seu consultório. Até que Maria João? Até que acontece aqui uma no fundo é o reflexo da vida louca que ela tinha para trás e para diante e para diante e para trás, com tudo. No dia 3 de outubro de 1911, quando ela chega à casa, depois de uma reunião da Associação de Propaganda Feminina, que demorou até altas horas da noite, ela só tinha 33 anos. Exato. Temos a noção que é a mais nova de todas estas nossas desobedientes. Estava esgotada durante o carro elétrico, a viagem de carro elétrico, sente-se mal e acaba por morrer de síncope cardíaco nessa mesma noite, deixando a Maria Emília órfã, aí sim, de pai e de mãe, aos com 8 anos. apenas 8 anos. O que é absolutamente... Ela chegou a ficar cansada, revoltada, como nós vimos tantas outras que acabaram por baixar os braços ou não teve idade para isso, não chegou a ter tempo. Acho que não teve tempo, muito, não é? muito em pouco tempo. Como ela dizia, e também muita gente mesmo foi a enterrar precisamente no dia 5 de outubro de 1911. É curioso, ela morre dia 3 de outubro de 1911, portanto, o seu enterro decorre durante o dia 5 de outubro de 1911, exatamente um ano após a implementação da República. É incrível, não é? Parece uma coisa de filme. A última carta que ela escreveu à amiga, a Ana Castro Osório: a nossa associação continua com toda a força e vigor. Já temos 70 e tantas sócias e algumas de valor. Nas Assembleias Gerais da Loja têm sempre palavras elogiosas para a nossa associação. Não imagina como elas estão de veludo para nós. Verdade. E acrescentando aqui, a propósito da pergunta da Margarida, ela escreveu, de facto, chegou a ficar um bocado desiludida com a República. Acho que não teve tempo para se afastar dessa luta, não é? Mas teve tempo para ser crítica e escreveu: a não ser o nosso Afonso Costa, o resto não vale 2 caracóis. Não teve tempo. Em linguagem intemporal, não é? Este direito de facto morre com ela, não é? E é isso, mas como dizia também Margarida, é uma coisa de filme. Ela vai enterrar com a imensa gente que vai ao funeral em simultâneo com as comemorações do primeiro aniversário da República. É uma celebração, é uma festa. Tens razão, é isso. Olha, se é para ir, que seja assim. Este direito de facto morre com ela, o direito de voto das mulheres. A lei é alterada em 1913 para especificar que eram cidadãos do sexo masculino. Certo? Alexandre, e porquê? Porque elas tinham um bocadinho de medo que os padres influenciassem o voto feminino, as pessoas menos cultas. Essa é a teoria republicana, é de que as mulheres eram eles eram anticlericais, não é? Isso sabemos. Sim, então, as mulheres são muito influenciadas pelos padres, vão ser muito... Mas vale não irem votar. Mas quer dizer, isso, então, no mínimo, era preciso ceder ao argumento da Carolina, que eram ao menos as instruídas que pudessem ir. Portanto, acho que é uma desculpa de mau pagador. Fazendo uma síntese rápida de como é que foi, para terminarmos já pertinho do final da nossa conversa, como é que foi esta evolução do voto em Portugal. É a Adelaide Cabeto, que vimos no episódio 4, que vai ser depois a mulher seguinte a votar, em 1933, quando... 33, olha o tempo que passou. O tempo que passou, porque no Estado Novo é consentido o direito de voto às mulheres em determinadíssimas circunstâncias. Tem que ser viúvas ou legalmente separadas, ter determinada instrução, ter determinadas posses financeiras. E depois estávamos no Estado Novo, portanto não havia provavelmente muitas eleições, certo? Sim. Portanto era ditadura, não dava muito para existir. Em 1946 alarga-se o direito de voto às mulheres, isto é linda, aos homens que, sendo analfabetos, pagassem ao Estado pelo menos 100 escudos de impostos. E às mulheres, chefes de família e casadas, que, sabendo ler e escrever, tivessem bens próprios e pagassem pelo menos 200 escudos de contribuições. Ou seja, tudo uma questão de dinheiro. Tudo uma questão de dinheiro, exato. Em 68 vai sendo mais alargado até ao 74, mas queria-vos só deixar com esta nota. Um século antes, eu não sabia deste, esta é verdade, em 1822, portanto estávamos no início do regime liberal em Portugal, da monarquia liberal,
Há um deputado, quando estão a fazer a Constituição, há um senhor deputado chamado Borges de Barros, fiquei contente porque era Borges, mas há aqui uma reviravolta. Borges de Barros apresenta uma proposta para o direito de voto das mulheres com 6 filhos legítimos. Isto é genial. Uau! Diz ele, mas isto é muito modernista. Quem tem a sexta? Às mães não se deve negar o direito de votar naqueles que devem representar a nação, pois que ninguém dá mais ao país do que quem lhe dá aos seus cidadãos. E diz mais, e ele até diz como é que a chefe de Estado, que é a rainha, pode ser uma mulher e não pode votar, não é? E então ele diz, percebendo que isto é difícil socialmente, ele diz, questiona sobre exatamente, o direito de voto, então, que se consinta pelo menos o direito de voto às mães de 6 filhos, enquanto não for permitida a participação nas eleições das outras mulheres que tiverem os requisitos que a lei exigir. Não sei como é que ele chegou ao número 6, acho brilhante. Isso é o mínimo É possível. incrível, é isso devia ser. É meia dúzia. A proposta acaba chumbada, lamentavelmente, pelo deputado Borges Carneiro, outro Borges. Diz ele que se trata de um exercício de um direito político e deles não são as mulheres incapazes. Muito Lamentável. bem, somos incapazes de um direito político. Ficamos a saber. Quem revisitar a história de Carolina Beatriz Ângelo com os olhos do século XXI dificilmente a entenderá. Como nenhuma outra mulher da sua geração, Carolina temeu que a voragem dos tempos apagasse a luta das revolucionárias. Gostava de acreditar que, talvez um dia, as suas conquistas tivessem o poder de inspirar as raparigas do futuro a serem destemidas, a suscitarem respeito e consideração, a não se deixarem embalar na cantilena do sexo decorativo, o sexo que se usa e espezinha. Na verdade, já uma outra jovem mulher despontava na mesma luta, levando-a para as páginas dos jornais. Chamava-se Virgínia Quaresma e, também para ela, o feminismo era ação. Logo em agosto de 1906, protagoniza um duelo nas páginas do Vanguarda contra a guerra social. Para Virgínia, tal como para Carolina, a emancipação da mulher não se fazia por decreto. Era urgente sair à rua e dar o corpo às balas. A desobediência continua no próximo episódio. Se gostou deste episódio das Desobedientes, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, no YouTube e no site do Observador. O podcast As Desobedientes tem o alto patrocínio da Toyota. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. As Desobedientes têm o apoio da Toyota.